Nesse domingo, os brasileiros vão às urnas para escolher o candidato que vai ocupar o cargo de presidente da República, além de governadores, senadores e deputados federais e estaduais. O RB Notícias preparou uma reportagem para explicar como funcionará a votação. No dia 2 de outubro, esse será o som que aqueles que exerceram o seu direito em uma democracia vão escutar depois de escolher o candidato para assumir a presidência da República durante 4 anos. Os brasileiros vão votar também naqueles que ficarão à frente dos governos estaduais, além de deputados estaduais e federais e senadores. No dia da votação, o primeiro campo que vai aparecer na tela da urna eletrônica será o de deputado federal, em que o eleitor precisará digitar os 4 dígitos do seu candidato. O segundo será de deputado estadual, com 5 dígitos, e em seguida para senador, com 3 números. Já para governador e presidente, que aparecerão nessa ordem respectivamente, é preciso colocar 2 dígitos na urna. Uma das novidades que o eleitor vai se deparar neste ano é com as novas urnas eletrônicas, que são modelos mais modernos e rápidos. Além disso, todas contarão com a imagem de uma intérprete de Libras e foi incluído o tempo de espera de 1 segundo para a conferência do voto. Desde 1996, o voto no Brasil deixou de ser feito em cédulas de papel e passou a ser feito na chamada urna eletrônica. Esse sistema foi criado com o objetivo de eliminar fraudes no processo eleitoral. É só colocar o número do candidato que quer votar e apertar confirma. O voto fica armazenado na própria urna até o fim da votação. A segurança ela é total, uma vez que as urnas eletrônicas não têm placa de rede, não tem conexão com a internet. Os votos ficam, cada voto é efetivado, confirmado pelo eleitor, ele fica armazenado num pendrive dentro da própria urna eletrônica e após a votação, isso entre 8 e 17 horas, essa mídia é retirada, é deslacrada a urna, retirada a mídia, relacrada a urna e essa mídia vem para a junta eleitoral no cartório fazer a transmissão via internet. Aí sim é o único momento em que há conexão dos votos com a internet. Por quê? Porque eles são transmitidos para a central, no TSE ou no TRE do Estado e aí sim eles são apurados. Para aqueles que solicitaram o voto em trânsito, é preciso ficar atento em como funcionará a votação caso esteja em outra cidade ou estado. Então, se ela estiver no estado dela, ela vai votar para todos os cargos, ou seja, presidente, governador, um senador, um deputado estadual e um deputado federal. Se ela estiver em outra unidade da federação que não o de voto originário, ela vai votar apenas para presidente e os demais cargos vão ser automaticamente justificados, ou seja, o voto em trânsito fora do seu estado, ele é exclusivamente para presidente e é o voto integral assim feito. Para exercer o seu direito, é preciso levar o título de eleitor e um documento com foto ou usar o e-título, aplicativo que substitui o documento de papel e também mostra os locais de votação e permite até justificar a ausência. Então, o e-título é uma ferramenta muito importante e ela pode ser utilizada para o voto, inclusive como documento bastante, desde que tenha foto, ou seja, desde que o eleitor tenha coletado a biometria. Lembrando que ele pode usar também o RG sozinho, se ele souber o seu local, a sua sessão de votação, e se quiser levar o título físico, ele ajuda muito o mesário na identificação do próprio eleitor. João Roberto destacou ainda a importância do eleitor ir às urnas e celebrar esse momento de democracia. Bom, é importante porque cada voto expressa um sentimento do cidadão, expressa uma homenagem à democracia e todo cidadão que vai à urna, que profere o seu voto, ele o faz pensando no bem do país. Então, o exercício da democracia, no meu entender, é algo que tem que ser homenageado sempre. Todo eleitor que puder fazer, ainda mais com essa, digamos assim, facilidade do voto em trânsito, então ele tem todas as ferramentas na mão para exercer o seu voto e para prestigiar a democracia. O Tribunal de Contas da União fará auditoria em mais de 4.000 boletins de urnas, além de 540 equipamentos de votação. O Tribunal de Contas da União vai analisar 540 urnas eletrônicas no domingo, data do primeiro turno da eleição. O procedimento faz parte da 4ª auditoria dos equipamentos,
segundo informou o presidente da Corte, ministro Bruno Dantas. Além disso, o TCU também vai verificar se cerca de 4.000 boletins impressos das urnas correspondem às informações organizadas pelo TSE e divulgadas na totalização de votos. O Tribunal de Contas da União coleta esses dados para compor o seu relatório de auditoria. Nós não estamos fazendo apuração. Exatamente por isso, nós não divulgaremos números e não divulgaremos o resultado dessa checagem de imediato. Isso irá para o nosso relatório de auditoria. Uma equipe de auditores de plantão irá analisar estes boletins a partir das 5 da tarde de domingo. Nós queremos o boletim de urna físico que foi afixado na porta de cada sessão eleitoral no momento em que se encerra a votação. Então, o TSE enviará para o tribunal, e isso pode levar alguns dias, porque, imaginem, o sorteio pode indicar, por exemplo, uma sessão eleitoral num município distante do Amazonas e, portanto, para que esse boletim de urna chegue, serão necessários alguns dias, porque todos esses boletins de urna chegarão pelo correio para o TCU. Dantas também disse que essa é a primeira vez que o TCU foi instado a fazer auditorias sobre a seguridade das urnas eletrônicas e que está tranquilo quanto aos critérios que estão sendo utilizados. O senador Randolfo Rodrigues recorreu da decisão do ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal, que negou investigar Jair Bolsonaro por imóveis comprados em dinheiro vivo. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, recorreu da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, que negou investigar operações imobiliárias do presidente Jair Bolsonaro e sua família. Randolph integra a campanha à presidência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No pedido anterior, feito pelo parlamentar, Randolph pediu a tomada de depoimentos, bloqueio de contas e apreensão de celulares e computadores para a perícia com base em reportagens do UOL, mas Mendonça negou esse pedido. Os textos apontaram o uso de dinheiro vivo na compra de 51 dos 107 imóveis comprados ao longo de 30 anos por Bolsonaro e seus parentes. Na petição de agora, Randolph alega que deveria ser feita uma investigação pela Procuradoria-Geral da República e destaca que ainda não se trata de uma condenação, mas da abertura de investigações sobre fatos relatados pela imprensa. A petição diz ainda que, se o presidente estiver interferindo na gestão do patrimônio público, todos os brasileiros têm o direito de conhecer os fatos. E depois do intervalo, das paradas de sucesso para os tribunais, cantora Shakira processará por fraude fiscal, aliás, será processada por fraude fiscal na Espanha. O RB Notícias volta daqui a pouquinho.